Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho. Vamos lá trabalhar um ponto bem importante na execução penal, que é a parte dos deveres do preso, né? Deveres do preso condenado. Não só do preso, também. Aqui aplica também essa regra, também aplica também ao preso provisório também. Vamos ficar atento, tá? Vamos falar de deveres, tá? Esse título 2, capítulo 4, eu tenho ali a parte de deveres, direitos e deveres. Vamos falar dos deveres agora, que já falando de um ponto que é crucial nos estudos na lei de execução. Eu falo que é o coração da lei de execução penal, é a falta grave, tá? É a falta grave. Dentro ali da ideia de remissão, a ideia de trabalho externo, a ideia de permissão de saída, mas a falta grave realmente é um ponto que é muito cobrado nas provas. Então eu quero sua total atenção aqui, leitura obrigatória dos artigos 39 e seguintes. Tudo bem? Até os 50, tá? Que vai tratar de falta grave em si. Vamos lá? Então, nos deveres, eu tenho o seguinte, dentre vários deveres que está arrolado na lei, salta aos olhos o quê? A obediência ao servidor, né? E é o servidor, que é o gatilho ali para você decorar, que o preso, ele tem esse dever, essa obrigação de o quê? De obedecer às regras da execução penal. E se ele desobedece às ordens, por exemplo, do agente penitenciário, hoje o entendimento do STJ, que isso gera uma possibilidade de falta grave, tá? Mesmo que a gente saiba que o artigo 50 vai tratar a falta grave e falar que é um rol taxativo, mas é um rol taxativo, mas não, digamos assim, os problemas dele que é taxativo, mas não digamos, agora esqueci o termo, taxativo, mas ele não é supressivo, agora esqueci o termo. Enfim, a ideia é a seguinte, que pode gerar situações pela jurisprudência, tá? É a mesma coisa lá no artigo 154, que fala sobre segurança pública, fala que os agentes de segurança pública, os órgãos, é uma lista taxativa, mas ela não é exaustiva, pronto, não é exaustiva, tá? Não é exaustiva. Não é um rol exemplificativo, o rol exemplificativo poderia ter a lei, poderia mudar, aqui ela não é exaustiva porque posso ter questões da jurisprudência e podem inferir e podem tipificar a situação como falta grave, tá? Então essa é uma hipótese dessas. O agente penitenciário, a desobediência pode gerar falta grave. Pode gerar, viu, gente? Porque tem que ter um processo administrativo por regra, com o advogado, com a presença do advogado. Você sabe que tem a súmula vinculante 5 do STF, fala que processo administrativo não precisa de advogado. Mas para esse processo de apuração falta grave, e é o único processo administrativo que é obrigatório o advogado, tá? Conforme o STJ. Tá, palavras do agente, inclusive o STJ já disse em decisões que a palavra do agente penitenciário, o policial penal ali, ele tem presunção de veracidade, tá? Quanto aos fatos ocorridos ali dentro da execução penal. O que mais? Outro ponto importante que ainda está dentro das obediências, que é a indenização à vítima, sucessores e ao Estado, tá? E ao Estado. E como que é feita essa indenização ao Estado? A pessoa fala assim, o preso tem que pagar pelas... Ele já paga, tá? A comida que ele paga, ela já paga, viu, gente? Tá? Só para, se você não sabe isso, porque da remuneração que é ofertada ao preso, ali é retirado uma parte para ele, outra parte para a indenização da vítima, da família, se for o caso, outra parte questões previdenciárias e outra parte que é a parte da sua estadia. O Estado pode descontar a estadia dele lá no presídio. É isso mesmo. E o pessoal fala, pois é, já faz isso, tá? Desconto diretamente na remuneração daquele que trabalha. Tudo bem? Bom, disciplina dos presos vão trabalhar o artigo 44 ao 48, né? Vai tratar o quê? Quem são os destinatários da disciplina dentro do sistema carcerário? É o preso, né, provisório, ou o preso condenado, sujeito a uma pena privativa de liberdade ou pena restritiva de direito. Tá, já sabe de cara que é proibido no Brasil punições de cela escura, tá? Sanções coletivas, tem uma decisão a respeito disso, né? Que o STJ entendeu que uma certa estabelecimento prisional no Brasil estabeleceu, como não encontrou quem era o culpado, botou uma punição geral para todo mundo, de falta grave. Não pode, tá? Tem que ser individualizado. Lembra o princípio da individualização da pena? Também aplica aqui também no cumprimento de pena. Sanções indeterminadas, tá? Por exemplo, tem uma decisão que foi do diretor presídio, um cara que falou que você nunca mais vai receber visita dos familiares aqui. Não pode, tá? Não pode existir sanções indeterminadas, tá? Perpétuas, né? A vedação é uma pena perpétua. Outro ponto, sem previsão legal, ou seja, normas, punição que não esteja prevista em lei, né? A princípio da legalidade também é aplicada aqui. Nós já falamos
durante o curso, na parte psicológica a gente fala isso, mas tanto a execução penal como o processo penal e a execução penal tem que seguir a lei. Tá? Bom, chegamos às faltas. A lei de execuções penais trata da falta grave, tá? E os estados são legitimados para poder legislar a respeito das faltas leves e médias, porque o direito penitenciário é de competência concorrente, conforme o artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal. Então, o governo federal estabeleceu que é a regra geral, que é a competência de natureza grave, de falta grave. Ponto importante, tá? Aqui não tem tentativa, tá? Falta grave se você tentou, pau. Tentou cometer falta grave, pau. Tentou fugir, por exemplo, porque uma fuga é uma hipótese de falta grave. Você tentou fugir, não conseguiu, pau, falta grave. Então não pune-se a tentativa aqui, tá? Se você tentou, você recebe a mesma punição pelo crime consumado. É claro, tem críticas defensorais pelo fato de que isso fere o princípio da legalidade, tá? Beleza? Primeiro lá que a gente chama a atenção é a subversão à ordem, né? Incitar a subversão da ordem, né? Nesse caso, se você perceber os incisos do artigo 50, né? Quem está se preparando para a defensoria pública, o olhar tem que ser mais crítico para esses incisos, tá? Porque quando você começa a ler o inciso, ele não tipifica como é o Código Penal, não explica a conduta do sujeito. É muito geral, falar a respeito do cara fazer subversão da ordem, mas não fala como. É pego com instrumento, mas que instrumento que está falando, entendeu? Então não tem uma especificidade da norma, né? Fica uma norma muito geral, e é vedado essa norma geral, essa norma de forma ampla, né? Tudo bem? Ok? Ok, então sempre ficar atento a esses incisos. Fuga, como eu já disse, a tentativa de fuga por si só, ela já leva à falta grave, tá? O que mais, professor? Provocar acidente de trabalho, interessante isso. O cara que provoca o acidente de trabalho, é claro, se o cara provocar, se ele sofrer acidente de trabalho, ele tem o tempo de remissão de pena, continua normalmente contar, viu, gente? Continua contando normalmente o tempo de remissão. Mas se ele provocar o acidente de trabalho, não utilizando o EPI, por exemplo, corretamente, eu tenho a punição por falta grave. E aí nós temos o último, que eu vou já resumir aqui, né, que é a utilização de aparelho, celular, aparelho... Eu já falei, celular, tá? É pra você decorar. Pode ser rádio também, tá? Então, falou de celular, tem várias situações de ficar atento, tá? Olha, para a visão da falta grave, de punição falta grave, a visão é mais estreita, tá? Ou seja, nesses casos, eu posso determinar... aliás, perdão, na estreita não. A punição é mais rígida, que ele quis dizer. Mas a visão é mais ampla. Porque se eu for pego com a placa, um carregador, um chip, tá? Isso já está positivado na súmula 666 do STJ. Falou que isso daí já configura o quê? Falta grave, já é celular, entendeu? E aí eu tenho um posicionamento outro, né? Que vai falar que se eu utilizar cabo USB, é um posicionamento mais antigo. E fone de ouvido não configura, tá? Então, isso aqui é um gatilho bacana, mas assim, para prova objetiva, a gente vai seguir o que é a súmula 660, tá? Carregador, chip, que for o aparelhinho lá, que for para compor a própria utilização do celular, tá válido. Aí nós temos esse formato discursivo, eu posso apontar que há posicionamento do STJ pretéritos que falaram que não, utilização de cabo, USB ou fone de ouvido não levar a falta grave. Mas para prova objetiva, segue a 660, tá? Não precisa perícia no celular, tá? Isso é a súmula 611. Então, não precisa periciar que realmente aquilo lá é um rádio telefônico, celular. Já é suficiente. Isso já tinha entendimento já simulado. Não é falta grave, usar o celular no trabalho externo. Isso aqui é nova, tá? Em 2025. Essa juiz aqui, tá? Se não foi vedado pelo juiz, tá? Se o juiz, no trabalho externo, não proibiu, o cara pode usar o telefone lá fora. Entendeu? Ele pode usar o telefone. Não sei se é dele, né? Porque não pode entrar na cadeia quando ele usou de alguém. Então, o entendimento do STJ, nesse caso, foi que se ele utilizou lá fora e não tem nenhuma proibição do juiz da execução, não tem nenhuma vedação à incomunicabilidade, porque a incomunicabilidade se dá por preso que está dentro do estabelecimento prisional, que não pode se comunicar com o mundo externo através do celular. Tudo bem? Outras hipóteses, tá? Greve de fome. A greve de fome tem que ficar esperto. Se a greve de fome gerar ou se advir de um motim ou dano patrimonial, aí aí é falta grave, tá? Pau no cara. Agora, se ele gerar uma situação que o cara falou, não vou comer porque essa comida é inapropriada para o consumo, aí não gera falta grave. Tá? Ele fala, essa comida aqui não é comida de gente, não vou comer. Tudo bem? Agora, se essa greve de fome
for uma situação provocada que gera um motim dentro do estabelecimento prisional, aí eu posso configurar a falta grave, tá? Então fica atento a isso. Lá em cima, recusa a entrar na cela, também leva a falta grave. O cara se recusa a entrar na cela. Posse para consumo, tá? Mas tem que ter o exame toxicológico para comprovar que realmente aquele produto é substância entorpecente, tá? Mas a posse, 40 gramas, não, aqui não aplica essa regrinha lá do STF, porque é para fora do estabelecimento prisional. Dentro do estabelecimento prisional eu vou aplicar o quê? As regras estabelecidas pela norma de segurança interna do estabelecimento. Então, pegou qualquer quantidade, não se aplica a significância, pau, falta grave, vai ser apurada. Excede o perímetro de monitoramento eletrônico, tá? O cara excedeu o perímetro de monitoramento eletrônico, tá? O cara só tá lá o monitoramento, o cara tem que andar só no perímetro tal. O cara vai e excede, sai de Cuiabá, sai da localidade, sai da circunscrição. Falta grave. Não colocou bateria, não carregou, deixou ele fraca, descarregou. Falta grave, tá? Recusa trabalho interno, falta grave, ok? Sabe que o cara preso interno, o preso regime fechado é obrigado a trabalhar, tá? Lembra que não está aqui a recusa a realizar ofertar o material genético para a sua, para a coleta de material genético. Lembra no artigo 9A, né? Falta grave também, só que não está no 50, mas é falta grave. Ok? Como que dá o processo da falta grave, professor? É administrativo, tá? Dentro do estabelecimento prisional, como eu disse, o processo administrativo tem que ter advogado. Mesmo que a súmula vinculante 5 fala que não precisa de advogado, temos que defender que precisa de advogado, seguindo o entendimento do STJ, que já tem matéria sumulada a respeito disso. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o STF deu outra roupagem para isso. Falou, seguinte, se caso tiver uma audiência na fase de execução, lembra que na audiência fase de execução é a audiência de justificação. Se tiver essa audiência nessa fase de execução, de justificação, e estiver presente o advogado, o promotor, a ampla defesa e contraditório for ali exercida, pode ali trabalhar o que? Investigar, instruir a falta grave, analisar a falta grave. Ou seja, dispensa o processo administrativo. Se estou diante do judiciário, com todo o instrumento, o aparato judicial, para que a pessoa possa ter a ampla defesa contraditória, está valendo. Dispensa o processo administrativo e resolve já no judiciário. Quem que pune, professor? Grava assim. As punições, tá? Não reflexo na execução da pena, mas as punições para a falta grave, por regra, é o diretor do estabelecimento, tá? É o diretor do estabelecimento. Ele que tem essa competência. Aí tem algumas que tem que comunicar ao juiz até 30 dias, mas a regra é o diretor do estabelecimento prisional. Por exceção, só tem uma punição que aí quem vai aplicar é o juiz, que é o RDD, tá? Regime disciplinar diferenciado, que é constitucional. Ele não é uma modalidade de pena, mas sim uma modalidade de cumprimento de pena, tá? Sofreu grandes mudanças com o pacote de crime, a leitura do artigo 52. Esse é um artigo que tem que estar tatuado, guardado na parede de sua casa, para estudar mesmo o RDD. RD2, que eu já decorei, que é 2 pessoas que tem uma visitação, né? Ele pode ter banho de sol ali, desde que não esteja junto com outros faccionados. Tudo bem? 52 é importantíssimo. Efeito da falta grave, tá? Quais os efeitos? Bom, a falta grave ferra tudo. O cara está trabalhando tempo remido. O cara tem um tempo remido de pena já para poder diminuir a pena dele pelo trabalho. Ele perde até 1/3, tá? O juiz pode dar até 1/3, ele pode diminuir a pena do cara, diminuir o tempo remido. Influencia tudo, regride de regime, tá? Ele vai ter os efeitos do indulto, vai ser tudo maléfico. Só tem 3 situações em que a falta grave, então vamos trabalhar assim. O que ela não prejudica, tá? Primeiro, não interrompe a contagem do livramento condicional. Gente, é contagem, tá? A contagem estou contando mês a mês aqui para mim ter o livramento, tá? A cometi falta grave, continua contando. Agora, se eu já estou na rua, cumprindo o período de prova pelo livramento condicional e cometo falta grave, aí eu regrido, tá? Entenda que, inclusive, a regressão de regime, regressão de regime para a falta grave, se for cautelar, ou seja, o juiz pode já regredir de imediato, cautelarmente, não precisa ouvir o preso. Não precisa ouvir o preso. Agora, se for uma decisão já definitiva, aí precisa ouvir o preso para poder regredir. Lembrando que a regressão pode ser per salto da progressão de regime. Ou seja, se ele está num aberto, ele pode regredir para o fechado, per salto.
sabe que a progressão per salto não é válida. O que é progressão per salto? Você sai do fechado e vai direto para o aberto, tá? Mas a regressão per salto é possível, mas sempre, na definitiva, tem que ouvir o preso. Eu posso regredir cautelarmente um benefício? Sim, tá? Sem ouvir o preso. Mas agora, se for uma regressão definitiva, precisa ouvir o preso. Interferência no cômputo do induto e comutação. Tem um salvo lá na súmula 535, é uma súmula 535. Do livramento constitucional é a súmula 441. Súmula 441 do induto e comutação, ou seja, a computação. Estou contando o meu prazo. Para o induto e comutação de pena. Comutação é trocar a pena. Estou contando o prazo. Cometi fotográfico, continuo contando o prazo, tá? Mas se eu já estiver ganhando benefício, eu perco ele. Entendeu? Essa que é a sacada. A contagem não interrompe. E eu também não interrompe, tá? Para o trabalho, a contagem para o trabalho externo, tá? Não corrente o prazo também para o trabalho externo. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui o ST aqui, ver se eu não estou me equivocado. Não interrompe a saída temporária, isso. Saída temporária e o trabalho externo. Não interrompe a contagem, não é isso? O prazo para concessão, isso. Então, o prazo está contando. 1, 2, 3, tá. Cometi fotográfico, continuo contando. Agora, se eu já estiver trabalhando externamente, perco ele. Se eu já tenho direito à saída temporária, eu cometi fotográfico, eu perco ele. Mas eu estou no caminho para conseguir o induto. No caminho para conseguir o livramento condicional. No caminho para conseguir a saída temporária. E no caminho para conseguir o trabalho externo e cometo fotográfico, a contagem continua. Tá? A contagem continua. Só vou perder se eu já estou no gozo do benefício. Um abraço, até mais, tchau, tchau.